Queridos, graças a Deus, bom dia para todos. Aqui é o pastor Marcos, nessa manhã de terça-feira, em mais um devocional com Deus. E a palavra de Deus para os nossos corações se encontra no livro de Êxodo capítulo 3, no seu versículo 2, que vai dizer assim: E apareceu-lhe o anjo do Senhor, em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Vou repetir. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, e que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Queridos, esse texto vai narrar algo muito especial. O Senhor chama Moisés para um particular. A saber, queridos, que Moisés foi levantado por Deus para ser o libertador do povo hebreu. Mas, por tomar uma atitude precipitada, nos textos anteriores, aproximadamente 40 anos antes de Deus estar falando aqui com ele, ele comete um homicídio, ele mata um egípcio por ver esse egípcio fazendo mal ao povo que ele tinha de origem, que era o povo hebreu. E ele resolve fazer justiça com as suas próprias mãos. E fazer justiça com as suas próprias mãos há consequências. Mas eu não quero me atentar para isso nessa manhã. Eu quero me atentar para uma coisa. O Senhor quer falar contigo no meio do fogo. Foi no meio da sarça ardente que o Senhor falou com Moisés. Sabe, o Senhor nessa manhã quer te chamar para um particular. Porque o texto, quando diz, e o anjo do Senhor, quando fala que é o anjo do Senhor, é o próprio Senhor falando com Moisés. O texto vai dizer que ele estava tomando conta do rebanho, das ovelhas do rebanho do seu sogro. Só que Deus não havia esquecido que Deus tinha separado Moisés para ser o libertador do povo. O que eu quero dizer para você nessa manhã? Deus te separou para algo, meu filho. Você pode até tentar agir com as suas próprias mãos, fazer da sua maneira, do seu jeito, mas é do jeito do Senhor que vai acontecer. O Senhor chama Moisés, e o Senhor chama Moisés para falar com ele no fogo. E o Senhor quer falar contigo no fogo nessa manhã. Em meio às tempestades, em meio às impossibilidades, o Senhor falou com Moisés. Ele chamou Moisés para um tete-a-tete. Porque o Senhor tinha ouvido as aflições do povo hebreu. É como se Deus fizesse assim: Moisés, deixa eu te falar uma coisa. Eu te constituí. Eu te levei. Você foi tratado como um príncipe. Você foi conhecedor de todas as maior tecnologia da época. Para ter noção, para saber como direcionar para libertar o povo. Mas você se precipitou. Mas eu não esqueci dos projetos que eu tenho contigo com relação ao meu povo. E eu ouvi a aflição do meu povo. Sabe, queridos? O Senhor quer falar contigo nessa manhã. Ele quer te lembrar daquilo que Ele te chamou para fazer. Daquilo que Ele separou você para fazer. Mas Ele quer falar contigo no meio do fogo. É no meio das aflições, é no meio das lutas que o Senhor quer falar contigo. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, e não temas e nem desanime. Sabe, queridos, o problema é que eu e você achamos que Deus não vai falar conosco em meio às lutas, em meio às perseguições. O texto vai dizer que Moisés estava apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro. Ou seja, ele estava fazendo os afazeres dele pensando que Deus havia esquecido do que ele tinha chamado ele para fazer. E precisou que a sarça pegar fogo
o Senhor vinha até Moisés e lembrar para ele, ó, tem um povo lá que eu te separei para ser libertador. E aí ele começa a colocar uma série de desculpas. Começa a limitar o que ele poderia fazer humanamente. Mas o grande eu sou chamou ele. Assim como o grande eu sou te chamou você. Não olhe para as impossibilidades. Não olhe para as suas limitações humanas. Mas olhe para aquilo que Deus falou que ia fazer na sua vida. Querido, nessa manhã de terça-feira, o Senhor quer falar contigo no meio do fogo. É no meio da tempestade que o Senhor quer falar contigo e manda dizer, não te mandei eu? Esforça-te, tem de bom ânimo. Segue em frente. Vai fazendo aquilo que eu chamei para fazer. Sabe, queridos? Moisés começou a dar desculpa, assim como eu e você, muitas vezes queremos dar desculpa para aquilo que Deus nos chamou para fazer. Mas é no meio da tempestade, é no meio do fogo que o Senhor está falando comigo e contigo nessa manhã. Sabe, queridos? E a Bíblia vai dizer que Moisés começou a colocar desculpa que ele era duro na palavra, ou que alguns teólogos dizem que ele era gago. Mas o Senhor manda ele pegar o cajado. E ele coloca o cajado no chão e vira uma serpente. Depois Deus manda ele pega o cajado de novo. Ele pega o cajado. O Senhor dá sinais que era com Moisés. O Senhor está dando sinal que é contigo nessa manhã. Queridos, desperta. O Senhor quer falar contigo no meio do fogo. Que você possa ficar com essa palavra nessa manhã. E que Deus possa despertar você para fazer aquilo que Ele chamou para fazer. Eu quero orar para você nessa manhã. Senhor, em nome do Seu Filho Jesus, Pai. É no meio do fogo que Tu quer falar conosco nessa manhã. Desperta-nos, Pai. Coloca as palavras certas. Nos dá a estratégia certa, Pai, para vencer essas batalhas, Pai. E que no nome do Seu Filho Jesus, Pai, nós não venhamos olhar para trás, mas que possamos prosseguir. Em nome de Jesus. Amém. Querido, eu queria que você, que ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal, compartilhe essa palavra, deixe seu like e ajuda, Senhor. Ajuda-me a divulgar a palavra do Senhor. Que Deus possa te abençoar nessa terça-feira. E amanhã de manhã, na quarta-feira, nós estaremos aqui no Mais um Devocional com Deus. Graça e paz, um beijo no coração e que Deus te abençoe nesse dia, em nome de Jesus. Amém.